comandos de edição, modificação que o ZWCAD tem para desenharmos ou alterarmos objetos já produzidos, nós poderemos usar o comando chamfer, isto é, o comando chamfer ou o comando para criar chanfros. O que é que isso é? Unir duas linhas através de outro segmento reta que será dado sempre pela dimensão de distância entre um segmento e outro. Vou utilizar este exemplo com segmentos ortogonais, no entanto não é estritamente necessário que assim seja. Vamos então começar por fazer um chamfer através de duas linhas que se situam na parte inferior deste desenho. Quando iniciamos o comando chamfer, as distâncias 1 e 2, porque são necessárias duas distâncias para criar um chanfro, estão sempre a zero. Evidentemente que eu vou alterar estes valores. Supondo que eu quero que a distância neste segmento vertical seja de 3 e neste horizontal de 2, eu irei escolher então aqui o distance e irei introduzir para a primeira distância de, por exemplo, 2 e para a segunda distância irei introduzir 3. A partir deste momento, o chamfer pede para eu selecionar a primeira entidade e a segunda entidade. Isto é, não tem necessariamente, ou não é estritamente necessário que este seja a primeira entidade e esta a segunda. Como tinha dito, ao selecionar o primeiro segmento, de cuja distância é 2, e o segundo segmento, de cuja distância é 3, o ZWCAD irá fazer o seguinte. Portanto, neste caso da primeira entidade, ele irá suprimir duas unidades deste lado, e no caso da linha horizontal, irá suprimir 3. Ora, cá está. Distância de 2 situada na vertical e distância de 3 situada na horizontal. Como eu tinha dito, no fundo é juntar dois segmentos independentes por um terceiro segmento retilíneo, neste caso contínuo, porque é o tipo de linha que estou a utilizar. Caso utilize para outros dois segmentos que, no caso, ultrapassam até os limites que eram esperados no traçado do chanfro, o ZWCAD trata de realizar a operação de trim, isto é, de corte excedente. Posso invocar o comando também com 3 letras, o SHA, porque na última vez tinha já predefinido as distâncias, vou utilizar as mesmas, mas neste caso, ao invés de utilizar a distância 2 para vertical, vou utilizar para horizontal e a distância 3 para vertical. Observem que a inclinação do chanfro será mais acentuada porque a distância de 2 é na horizontal e de 3 na vertical. No entanto, poderemos ainda, apesar de já ter traçado este chanfro, eu poderei criar um outro chanfro a partir destas duas linhas, apesar delas terem sido encurtadas. Ora, observem. Chamfer. Neste caso vou utilizar o pedido então para distância 2 na vertical e a distância 3 na horizontal. Reparem que vai criar um chanfro que é simétrico ao anterior e permanecendo o último chamfer, isto é, o último chanfro, que era com a distância vertical de 3 e horizontal de 2. Evidentemente que aqui eu terei necessidade de eliminar o chanfro, e neste caso, se quiser, vou então eliminá-lo para obter esta possibilidade de ter então a simetria entre os dois chanfros. Um caso particular dos chanfros é, por exemplo, a união, peço desculpa, vamos aproveitar a parte de cima, a união entre duas linhas que são coincidentes num ponto. Eu posso claramente fazer a extensão desta linha e resumidamente também desta e depois cortar os excedentes, mas não, através do comando chamfer, o modo particular de chamfer será as distâncias nulas, isto é, distâncias zero, por forma a que consiga ter uma distância de chanfro infinitamente pequeno, isto é, de 0 para a primeira distância e de 0 para a segunda distância, e agora sim escolho os segmentos em causa, o horizontal com o vertical, e reparem que ele une numa distância inexistente, isto é, uma distância nula, por forma a conseguir unir dois segmentos. Também é importante perceber que, tendo dois segmentos não ortogonais,
o chamfer funciona da mesma forma. Aleatoriamente vou procurar aqui dois segmentos, não perpendiculares, ou embora possam parecer, eu posso rodar ligeiramente através dos grips para perceberem que eu posso unir, à semelhança deste exemplo anterior, através do comando chamfer, mantendo as distâncias ainda a zero e selecionando indiferentemente um e outro, porque no caso a distância é nula, ele vai unir sempre para um ponto que é, digamos, coincidente ou de intersecção. Estejam atentos aos próximos tutoriais dos comandos de edição e modificação.